Olá, alunos e alunas de filosofia. Vamos prosseguir com o nosso caminho de entendimento de algumas questões relativas à filosofia moral ou à ética. Precisamos então entender que a reflexão ética, a reflexão da filosofia no campo da moral, no campo da ética, pode ser situada dentro de três horizontes. Primeiro, um questionamento das evidências, crenças, preconceitos que inspiram indivíduos e uma sociedade para criar os seus julgamentos e fazer as suas deliberações. Então, a filosofia entende que há muito de senso comum nessas questões que não são compatíveis com a possibilidade de uma compreensão racional que aponte para a verdade dos fatos em relação ao que deve ser o comportamento humano. Pode haver nesse contexto das decisões que uma sociedade, que um governo tomou em relação aos valores e os princípios que ali devem prevalecer, alguns elementos que merecem uma contestação racional, que merecem uma reavaliação, que precisam ser situados dentro de um outro horizonte de entendimento. Então nós precisamos entender o papel da filosofia nesse mundo da ética. A ética existe, está colocada, ela tem uma trajetória histórica, ela está presente no corpo das civilizações, ela diz respeito a todas as atividades humanas em campos diferenciados, como falamos no início, ela está ligada ao mundo da relação entre as famílias, ela está ligada à perspectiva dos negócios, do mundo do trabalho, ela está relacionada com o processo da sala de aula, ela diz respeito à forma como nós reagimos no cotidiano, no relacionamento com as pessoas, nos espaços em que estamos com essa convivência social. A ética está relacionada à produção da arte, a ética está dentro dos sistemas de organização da ordem política, ela diz respeito às ações governamentais. Não há uma área da vida humana que a ética não esteja presente. A relação do homem com a natureza, a forma como o ser humano interfere na natureza em função de um ideal de progresso, tudo isso então deve ser considerado. A ciência no seu avanço não pode ser executada sem uma sólida reflexão da ética, qual o papel que o cientista deve desempenhar na sociedade, quais são os limites para um determinado avanço científico, se isso fere ou não alguma coisa fundamental do direito humano ou dos direitos humanos. Então precisamos ter essa consciência ao pensar em questões que dizem respeito à ética e moral. Num segundo momento, seria interessante falar que a ética representa, ou a filosofia moral, ela está representando uma reflexão crítica acerca dos elementos que formam a consciência e os fundamentos da vida moral. Então, a filosofia, uma vez mais, entra aí com um esforço de pensamento crítico, de pensamento racional, de pensamento lógico, para observar e discutir seus fundamentos que marcam uma determinada experiência moral num espaço específico de sociedade, merecem crítica, merecem a validação ou não. É papel então da inteligência humana o tempo todo pensar aquilo que a inteligência humana produz em termos de explicação da realidade e sobretudo também quando essas explicações da realidade entram na realidade para modificar a realidade, condicionar a realidade e apresentar a realidade dentro de uma opção de verdade, negando outras opções de interferência nisso que nós chamamos de realidade. No nosso caso aqui, a questão da vida social, na sociedade. Então é preciso que haja, sim, um papel de ação de inteligência humana, racional e lógico, investigando os fundamentos que tentam definir os rumos de uma vida moral dos indivíduos dentro de um espaço civilizatório específico. E um terceiro elemento seria o argumento para defender, fazer a defesa ou a recusa desses princípios e normas. É preciso argumentar o porquê de dizer não em relação a uma opção moral, a uma opção de organização da vida social a partir de parâmetros da moralidade, ou o porquê de dizer sim. A filosofia é um campo de conhecimento
que sempre procura dar aos argumentos uma base mais lógica, uma base mais consistente, mais aprofundada, mais crítica de abordagem do mundo, não só do mundo real, aos objetos e a realidade em si, mas um mundo conceitual que dá conta da melhor forma de explicação desses objetos e desse mundo real, dessa realidade. Podemos falar que na filosofia moral nós temos uma avaliação das ações. As ações podem ser definidas como morais, podem ser definidas como imorais e podem ser definidas como amorais. As ações morais são aquelas que estão de acordo com a norma estabelecida por uma sociedade para fazer valer e aceitar determinadas manifestações de comportamento. Todas as manifestações de comportamento, todas as atitudes que são contrárias a essas normas dentro de um espaço social, elas já não podem mais ser vistas como ações e atitudes morais, e serão vistas como imorais, quando elas representam uma transgressão a essas normas, a esses fundamentos e a esses princípios. Mas elas também podem ser amorais, quando não podem ser avaliadas do ponto de vista, ou avaliadas do ponto de vista ético. Então as ações humanas estariam dentro dessas dimensões, aquilo que é moral e deve ser afirmado como correto dentro de determinado espaço social, aquilo que seria imoral como transgressão do que é correto no consenso cultural que aquela sociedade estabeleceu, ou então alguma coisa que seria amoral, que não está passível de uma análise para ser enquadrado dentro de uma ação de moralidade ou de amoralidade. Os valores são elementos importantes para se falar da questão da ética. É preciso ter juízos analíticos, e esses juízos analíticos eles podem ser juízos de realidade e juízos de valor. Essa distinção aqui seria interessante a essa altura para nós. Os juízos de realidade é a constatação, é a capacidade de ver aquilo que é da forma como é. Então essa é uma questão muito importante, um desafio para o pensamento, olhar a realidade tal qual ela é e não descaracterizar o sentido da realidade. Essa descaracterização do sentido da realidade pode ocorrer por má fé, uma intencionalidade prévia de manipular o entendimento de uma questão do mundo real, ou pode ocorrer por ignorância. São os dois grandes fatores que podem determinar um equívoco de entendimento da realidade, a ignorância ou a má fé. Então é preciso ter um juízo de realidade, compreender adequadamente, um exercício racional que compreenda o mais adequadamente possível aquilo que a realidade é, aquilo que a sociedade é, aquilo que este princípio moral ou aquele princípio moral de fato representa e quais as repercussões daquilo no espaço social. É válido para todas as pessoas, prejudica algumas ou favorece outras em detrimento de alguns. Então é preciso sempre levantar algumas questões. Há um princípio ali de universalidade, o Estado assegura nesse processo de organização da vida social que todos possam ter acesso à sua dignidade humana de forma bem fundamental, bem específica. Então algumas questões podem ser levantadas e ditas no mundo da ética e são importantes demais para que a sociedade possa prosseguir e funcionar dentro de uma perspectiva de funcionamento que seja adequada e razoável para todos e todas. Mas há também uma questão de juízos de valor. É a qualificação, é no momento em que o pensamento diz como deve ser ou como não deve ser. É quando entra em ação aquela tentativa de modificar, de fazer um julgamento de uma realidade com a intencionalidade de mudá-la, de transformá-la. As realidades estão sendo transformadas ao longo das eras de ação humana. O ser humano caminha em espaços civilizatórios diferenciados, fazendo modificações em costumes, em comportamentos, em formas de pensar, formas de interpretação. E esse é um processo que é muito viabilizado através do juízo de valor, que julga uma ação política, que julga um ethos social, que julga uma proposição civilizatória e propõe um esquema diferenciado de vivenciar dimensões sociais, de organizar espaços de ação político-governamental e de pensar parâmetros de um exercício civilizatório. Então é importante ter isso como compreensão. Há tipos de valor, que são os valores estéticos, econômicos, religiosos,
que devem ser todos vistos e analisados o mais meticulosamente possível. Avançaremos.